Eles são dois e têm várias coisas em comum. São intelectuais, são políticos modernos, são charmosos, segundo o eleitorado feminino, são grandes amigos e começaram juntos na política segurando a mesma bandeira. Mas hoje o senador Fernando Henrique Cardoso e o deputado Eduardo Suplicy são adversários políticos. Eles estão em partidos diferentes e disputam a mesma coisa, a Prefeitura de São Paulo. Pouca gente sabe, mas esses dois candidatos à Prefeitura de São Paulo poderiam ter tido uma vida completamente diferente. Fernando Henrique Cardoso, se tivesse seguido a carreira do pai, General Leônidas Cardoso, poderia ser hoje um oficial de alta patente. Eduardo Matarazzo Suplicy poderia ter sido, junto com Éder Joffre, a glória do boxe brasileiro. Mas os dois preferiram seguir uma brilhante carreira universitária. Fernando Henrique, por exemplo, foi eleito recentemente o intelectual do ano. Eduardo Suplicy, de seu tempo de boxe, conservou o gosto pelo esporte. Todos os dias ele corre junto com sua mulher, a conhecida psicóloga Marta Suplicy, e ainda tem tempo para dar aulas na universidade. Em 78, durante a política de distensão do governo Geisel, os dois estavam sempre juntos. Eles saíram da universidade para entrar na política e formar uma dobradinha histórica no antigo MDB. O economista Eduardo Suplicy foi o quarto deputado mais votado em São Paulo, enquanto o sociólogo Fernando Henrique Cardoso chegaria à suplência do Senado. Em 80, com a abertura política, os dois se separam pela primeira vez. Eduardo Suplicy sai do MDB para ser um dos fundadores de um novo partido, o PT. Já Fernando Henrique Cardoso prefere continuar no PMDB. Eles só voltariam a se encontrar em 84, durante a campanha das diretas já. Apesar de continuarem amigos hoje na nova república, eles são adversários políticos, disputando cada um por seu partido esta cadeira, a do prefeito de São Paulo. E para ganhar o eleitorado vale de tudo, desde tomar o café da manhã em uma favela, até pegar uma picareta e ajudar no mutirão. Por terem tido a mesma origem política, esses candidatos disputam parte do mesmo eleitorado. Por isso, o deputado Eduardo Suplicy chegou a propor ao senador Fernando Henrique Cardoso um primeiro escrutínio pouco antes das eleições. Deputado, no que beneficiaria os eleitores esta proposta? Daria maior liberdade de escolha a todos os eleitores, depois de terem sabido exatamente qual a proposta de cada candidato. O ideal seria nós termos os dois escrutínios. Se não for aprovado por lei, eu acredito que os partidos políticos com a sociedade civil poderão organizar um primeiro escrutínio poucos dias antes das eleições. Escrutínio não tem como fazer, porque só a justiça pode fazer isso, é uma coisa de 5,5 milhões de pessoas. Então não é um modo prático, é de ver a diferença. Eu sou uma pessoa que gosta do pé no chão. Eu faço uma proposta quando eu tenho de qual é o caminho para ela. Uma proposta de escrutínio é uma não proposta. Qual a diferença que existe entre a sua candidatura e a candidatura de Suplicy? Bom, os partidos são muito distintos, né? O Eduardo está num partido, que é o PT, que é um partido que tem uma concepção, a meu ver, um pouco mais limitada, um pouco mais, não gosto de usar a palavra para não ser discriminatório, mas um pouco mais sectário do processo político, né? Que não gosta de aliança. Pelo meu gosto, faríamos aliança com várias forças, incluindo o PT. O PT sempre é uma espécie de repelex para a matéria de aliança. Eu tenho defendido procedimentos efetivamente democráticos e não arranjos para se chegar ao poder. Defendo intransigentemente as eleições diretas para a presidência da República. Ele aceitou o colégio eleitoral. Cortar as despesas ou segurar os juros?